Oi, tudo bem? Estava aqui, na verdade, nessa posição que eu estou, com o celular posicionado onde ele está posicionado. Eu estava gravando outro tipo de vídeo. Na verdade, eu estava fazendo uns videozinhos eu cantando. Eu tô até aqui com outro celular. O que eu tô gravando é o meu celular. E eu tô com o celular aqui do meu esposo, porque eu estava usando o playback no YouTube dele para eu gravar uns vídeos cantando. Não gostei de nenhum dos que eu gravei. Eu não sei, eu não gostei. Do meu ponto de vista, eu achei que eu tô cantando muito em cima do microfone, mas quando eu coloco longe também, o som não fica tão bom, então eu achei mó ruim. Não sei se é a marca também do microfone que não colabora. Baratinho, coisa baratinha assim mesmo. Aí eu não achei bom, então nem sei se eu consigo postar um vídeo desse de eu cantando. E também porque eu sou bem vergonhosa, eu tenho vergonha, então não sei se talvez eu postaria um vídeo eu cantando. E do nada eu pensei, bem que eu poderia gravar um vídeo falando sobre algo interessante. Muitas pessoas já falam, muitas pessoas até bem... pessoas famosas, pessoas que já têm um número bom de seguidores, né? Não que você precisa ter seguidores para você compartilhar um conhecimento, que acho que conhecimento bom é um conhecimento compartilhado, né? É algo que aconteceu de bom com você e que às vezes outras pessoas desacreditam que podem acontecer. Algo bom tem que ser compartilhado, que é para outras pessoas terem fé, passarem a ter fé, as que não têm, e as que têm passarem a ter mais fé de que pode acontecer. Aí, como eu não me dei bem cantando, no vídeo que eu tava fazendo cantando, como eu não foi pra frente, né, o meu intuito era gravar vídeo cantando, aí eu falei, então eu vou falar sobre outra coisa. Falar sobre uma coisa bem boba, pra muitos vai parecer bobo, pra mim não foi, tanto é que eu falei que eu vou guardar isso pra vida, porque se existe uma coisa que eu duvido muito, assim, sempre coloquei à prova, né? Sempre vejo muitas pessoas falar que a nossa mente e a nossa palavra têm poder. Mas ultimamente, você ouve muito falar que a nossa mente, se as pessoas bem soubessem, usava a mente para pensar só coisas boas, coisas positivas, porque tudo é energia, emanar coisas boas. Tá uma epidemia, uma pandemia, algumas pessoas podem até dizer, virou uma modinha falar isso. Mas tem a sua verdade, né? Que a nossa mente, ela tem um poder incrível. E é verdade. Eu já fui prova disso muitas vezes, que tanto a questão da mente, que a mente tem um poder incrível, eu não tive muitas vezes, porque eu nunca fui de usar muita mente para pensar coisas positivas. Eu sou, na verdade, uma pessoa muito negativa. Ia falar menina, uma menina. Mas uma pessoa, sou um ser humano muito negativa. Estou tentando mudar isso. Dia após dia que eu me levanto, eu já levanto no intuito de, poxa, Esté, dá pra você mudar isso, dá pra você parar de ser negativa. Olhei pro microfone pra ver se ele não desligou. Pode descarregar e eu penso que tá saindo áudio, aí o vídeo fica literalmente todo mudo. Eu sempre venho lutando pra tentar mudar isso, essa questão de ser negativa. Então, eu nunca tive muitas experiências positivas com questão de mente, desejar algo, pensar. O outro tinha descarregado mesmo, aí eu não tinha certeza se esse outro estaria pegando bem, então eu tive que parar a gravação, revi lá o vídeo e até percebi que bem no finalzinho, porque quando ele tá descarregando, ele tem o costume de ficar chiando muito, fazendo muito barulho. Eu percebi que bem no finalzinho, algumas partes ficou chiando muito. O que eu quis dizer é que eu já tive experiência com questão de oração sincera, do coração, coisas que eu falei, que eu pedi e que realmente estava precisando, porque também tem aquele negócio, não adianta só ser uma coisa que você pede ou pensa com fé, mas tem que ser uma coisa que realmente o universo vai ver que você precisa daquilo, né? Tem isso também, querendo ou não. Não é simplesmente, vou só pensar positivo, vou só falar coisa positiva, o universo vai me dar, ele vai me dar. Não, ele vai analisar o caso, né? Deus vai analisar o caso. Deus, o universo, seja lá como você queira chamar. Ele vai analisar. Ele precisa dessa tal coisa que tá pedindo. E eu tive uma experiência bem no começo do meu relacionamento com meu esposo. Eu morava até em outra cidade, a gente morava em outra cidade, e a gente tava passando por uma situação bem difícil, não tinha dinheiro pra nada, e o gás tinha acabado. Ele tinha acabado, literalmente. Posso ser que ninguém acredite, fala, isso é mentira, mas não é mentira. O gás tinha acabado, e eu tinha orado, meu esposo nem tava em casa, eu vi a situação dele, ele triste, e aí eu orei naquele momento pedindo a Deus para que o gás durasse, o gás funcionasse, saísse chama ali no fogão, que desse pra gente cozinhar
o pingo de comida que a gente tinha também, até ele arrumar um dinheiro para comprar tanto gás quanto comida. E o gás durou. O botijão vazio, tava leve, que até uma criança pegaria aquele botijão. E funcionou, e deu pra gente fazer comida até o dia que o meu esposo conseguiu um serviço, pegou o dinheiro, comprou o gás, comprou mais comida, enfim. Isso daí é outra história. O que eu quero contar, no começo do vídeo eu falei que eu ia contar uma história que foi recente, foi há poucos dias mesmo. Eu tenho até anotado no meu bloco de notas, no dia 16/4 desse mês, dia 16/4, é 16 de março desse ano 2025, numa quarta-feira de tarde, estava eu mexendo no YouTube e eu encontrei uma receita de um pão doce, estilo doce, é doce, que o nome desse pão especificadamente se chama fatia húngara. Não sei se eu estou falando direito o nome, mas se chama fatia húngara. Quem quiser depois é só pesquisar sobre ele. É uma receita de um pão que está me fazendo gravar esse vídeo. O que acontece? Esse pão, eu já comi esse pão algumas vezes na minha vida, mas não foi muito, bastante. Mas foi algumas vezes. Eu era adolescente, que eu ia visitar o meu pai. Meu pai, separado da minha mãe morava em uma cidade, e o meu pai em um municípiozinho daquela cidade. E aí eu pegava o ônibus, ia visitar ele. Tinha a esposa dele, eu ia visitar ele, ficar na casa dele, e aí todo dia ele ia na padaria e comprava desse pão. Ele sabia que eu gostava desse pão, e ele já comprava desse pão. E eu simplesmente me esbaldava, eu me acabava nesse pão. Eu só faltava comer o saco de pão todos os pão de uma vez só, porque de tão gostoso que eu era. Porque nunca na minha vida eu tinha visto pão daquele jeito. Na cidade onde eu morava mesmo, convivia com a minha mãe, ia na padaria e tudo, até minha mãe comprava pão. Outras pessoas chegavam lá em casa com pão, mas eu nunca vi ninguém com aquele pão. Nunca vi chegar aquele tipo de pão lá em casa. É um pão em forma de espiral. Acho que eu posso dizer isso. É espiral ele, e ele é doce. O nome dele é fatia húngara. Não sei bem o porquê, de onde ele vem, quem que inventou, enfim. Mas é isso. Aí eu comi ele, conheci esse pão, comi, gostei. Quando eu ia visitar o meu pai. Esse pão ficou guardado na minha memória, porque chegou um tempo que eu não fui mais visitar meu pai, porque a gente não se fala, enfim, por motivos da vida, e eu sempre lembrei desse pão. Aí, enfim, depois de casada também, vim embora para São Paulo, e por ser São Paulo, eu imaginei, poxa, lá em São Paulo é que eu vou encontrar desse pão, porque lá é São Paulo, lá tem muitas padarias, e eu nunca já passeei com meu esposo, já fomos para muitos lugares, e eu nunca vi esse pão nem nos maiores shoppings de São Paulo. Não querendo me mostrar, porque eu também nunca nem andei muito assim em shopping, mas já andei em shopping e padarias normal, e nunca vi desse pão. Até o meu esposo mesmo, ele falou que não comeu desse pão. Teve um momento que eu perguntei para ele, quando eu mostrei a foto, eu perguntei pra ele se ele já comeu, ele falou que sim, mas depois ele falou pra mim que tinha se enganado, que não foi desse pão que ele comeu. Então, eu penso que não é tão fácil, não é toda a padaria, toda panificadora que faz esse pão. Eu pensei que eu iria encontrar dele em São Paulo, mas eu nunca encontrei, eu só fiquei na vontade. São 9 anos, eu junto com meu esposo, casada com meu esposo, são 9 anos que eu não como desse pão. Isso sem contar um pouquinho mais, que eu tinha parado de ir ver meu pai, né, porque não fui mais na casa dele, porque não podia, enfim. E eu só guardei na memória o pão, tá? A pessoa pode estar pensando, poxa, em vez dela tá falando do pai dela, que não fala mais com o pai dela e sente saudade, ela tá falando de um pão. Sim, gente, mas às vezes são uma mínima coisa, uma pequena coisa que vai marcar a vida de uma pessoa. O que me marcou foi o pão. E tem outras coisas também que já me marcaram. Para cada um é uma coisa. Meu pai também, sim, é marcado em mim, todo mundo. Enfim, vamos voltar pro pão. Me marcou muito. E eu sempre, na minha mente, eu ficava falando bem assim. Ah, mas seria tão bom que eu encontrasse desse pão em algum lugar. Eu queria tanto comer daquele pão. Gente, esse pão é delicioso. Então, eu não sei se vocês têm a noção do porquê que eu estou falando desse jeito. Porque ele é maravilhoso. É um pão delicioso. Pra mim, ele me fazia bem, me marcou muito, porque o meu pai, ele comprava pra mim, porque ele sabia que eu gostava. Aí a gente sentava, eu sentava na mesa, ele sentava, ele deixava eu comer o pão, ele deixava o pão pra mim, porque ele sabia que eu gostava. Mesmo que sobrasse, ficava lá, eu comia no outro dia. Me marcou muito, e é um pão muito delicioso. Eu sempre falava, nossa, seria tão bom que eu encontrasse esse pão. Ah, mas isso é impossível, você vê. Eu mesmo sendo positiva, mas o inconsciente lá no fundo, querendo, mesmo assim, ainda lançar uma coisa negativa. Ah, mas é impossível.
mas mesmo assim eu consegui. Gente, eu tô falando a verdade. Acreditem se quiser, isso é coisa de muito tempo. Que nem eu falei, 9 anos. 9 anos eu casada com meu esposo, mais algum tempinho que eu não fui ver meu pai, que nem eu já falei. Então, são esse total de tempo sem comer esse pão, que eu amei tanto, que me marcou tanto. E 9 anos mas seria tão bom que eu encontrasse esse pão sozinha. Já tinha comentado com meu esposo, mas eu acho que ele nem lembra. Mas eu vivia direto falando. E até quando eu encontrei o pão, que aí eu recontei a história para meu esposo, eu falei, amor, você não acredita o que eu encontrei. Eu contando para ele, eu falei, até em alguns momentos sozinha em casa eu chegava até a chorar, porque eu lembrava do pão, acabava lembrando também das vezes que eu ia para a cidade do meu pai, que eu ia lá ficar com meu pai, lembrava do meu pai, lembrava de coisas que tinham acontecido, acabava lembrando de tudo. Um pão fazia eu lembrar de tudo, mas eu lembrava também, eu chorava também pelo fato de que eu tinha a certeza que eu não ia encontrar o pão, que eu não ia mais comer daquele pão. Mas ao mesmo tempo o cérebro eu falava mesmo, eu falava no meu subconsciente, mas seria tão bom que eu encontrasse. Eu nunca cheguei a falar assim, um dia eu vou encontrar, mas eu sempre falava, mas seria tão bom que eu encontrasse. E você vê, 9 anos e um pouco mais, que nem eu tô repetindo, 9 anos e um pouquinho mais, eu na minha mente falando que seria tão bom que eu encontrasse esse pão, porque eu queria comer desse pão novamente. E só quarta-feira, e só em pleno 2025, numa quarta-feira, dia 16, eu encontrei. Eu tava mexendo no YouTube, aí eu vi um vídeo de uma mulher da roça que tava tratando uma carne de um porco. Eu acho que era porco, era um boi que tinham matado, ela do sítio, vida de sítio, mataram um boi e estavam lá tratando, a família toda reunida. Aí eu me interessei pelo perfil dela, gostei do vídeo, aí me interessei pelo perfil e entrei lá, porque eu não era inscrita no canal. Aí entrei pra ver outros vídeos. Aí fui rolando a tela, vendo os vídeos, até que eu cheguei no pão. Fatia húngara, desse jeito. Eu não tinha visto ainda o pão. Aí quando ela fez toda a receita e depois o final do pão, quando eu olhei assim o resultado do pão, eu falei, esse é o pão. Esse é o pão que eu comi na casa do meu pai. Esse é o pão que eu guardo e que eu ansiei por muito e muito tempo encontrar ele. Claro, eu queria encontrar ele assim para eu comer, encontrar ele numa panificadora para pegar, comprar e comer. Mas eu encontrei melhor, eu encontrei a receita. Foi o que eu falei para o meu esposo. Gente, meu amor, melhor do que simplesmente ir numa panificadora e ver o pão lá e comprar, pagar por ele e comer, eu encontrei a receita que eu posso fazer em casa. É fácil. Gente, eu fiquei feliz, eu fiquei radiante, eu senti felicidade, eu senti gratidão, eu fiquei tão grata, que eu falava direto, gratidão, gratidão, universo, gratidão, Deus, gratidão. Foi muita gratidão mesmo, e até hoje eu tô grata. E eu vou ficar mais grata ainda no dia que eu fizer, porque eu ainda não fiz. Eu encontrei a receita. Esther, mas como que você tem certeza? Porque ele é igualzinho. E eu me lembro, sim, que quando eu comia, tinha um toquezinho, porque a gente compra, ninguém vai sair comprando coisa na panificadora, um bolo, um pão e pedir a receita. Você compra, você não sabe como é feito, mas eu me lembro que tinha, assim, o toquezinho de coco. E aí na receita, a receita dele vai coco, leite condensado. E eu vi o vídeo dela, eu não fiquei só no vídeo dela. Aí eu peguei o nome que tava no vídeo dela, fatia húngara, eu falei, vou ver se é isso mesmo. Aí saí pesquisando, fatia húngara. Cada receita que eu via, o pão se parecia mais ainda com o que eu tinha comido. Qualquer um pode entrar aí e falar bem assim, isso é loucura da sua mente, ou isso é loucura dessa menina. Eu nem se dá o trabalho de comentar, mas fica achando que eu sou louca, mas eu não sou. O intuito desse vídeo é só apenas dizer pra você, eu sou uma mera menina pobre, de uma vida difícil, que luta dia após dia para vencer os meus próprios monstros, a minha própria natureza, vamos se dizer assim, ruim, negativa e um monte de mais coisas aí. Eu só quero dizer para você, acredite que sim, a nossa mente tem um poder incrível, as palavras mais ainda, porque quando chega na etapa de você, das palavras, você está verbalizando, né? Há quem diga que é a mente que tem o poder maior, né? Só em você pensar, projetar na mente, acontece. Você está ali fazendo com que a circunstância trabalhe para aquilo se tornar real, a partir do momento que você fica pensando muito naquilo, projetando aquilo. Mas eu acho que a verbalização é melhor ainda.
Só que o pão chegou até a mim, a receita do pão, eu fiquei pensando, foi algo tão bem mais maravilhoso do que eu queria, que não veio só, eu não encontrei só simplesmente o pão lá numa vitrine da padaria e comprei, comi e pronto, acabou, matei minha vontade. Eu encontrei a receita, algo que eu posso guardar para o resto da vida, anotar até num caderno e ficar para os meus filhos, vamos supor que daqui a alguns anos eu tenho filhos, e além da receita ainda vai ter esse toque de como que mamãe conseguiu, vamos supor que seja uma filha minha, um filho meu que pegue um livro de uma receita minha e vê aquela, como que mamãe conseguiu essa receita e ter lá uma parte, eu já imagino tudo, e eu sou dessas que escrevo tudo, tanto é que eu anotei o dia que eu encontrei o pão, que é pra eu guardar, e eu escrevi ainda sobre isso, eu não escrevi, eu anotei só no bloco de notas a data, e tô gravando esse vídeo também hoje, que no caso hoje é dia 26, se eu não me engano. Além da receita do livro, para quem um dia for ler e fazer a receita também, ler aquela história e falar, nossa, a mamãe encontrou tô usando o exemplo de um filho meu, a mamãe encontrou essa receita só com o poder da mente, com a força da mente, Deus mandou essa receita para ela, o universo mandou essa receita para ela. Eu acho legal, acho bonito isso. Eu tô fazendo esse vídeo só pra isso, pra vocês acreditar. Por favor, gente, acredita que a mente tem sim um poder maravilhoso. E a verbalização, melhor ainda, que eu já falei. E essa foi uma das experiências, como eu falei, tive a experiência da verbalização, da oração que eu fiz no momento que eu estava realmente precisando, que foi pro gás continuar ali gerando chama para cozinhar a nossa comida, cozinhar o nosso de comer. Teve outros momentos também que eu tive vivências, assim, questão da mente, só com a mente, que foi um momento que eu tava bem distante do meu esposo, mas meu esposo tava longe. É bem difícil de explicar essa história, teria que ser um outro vídeo, mas enfim, meu esposo tava bem longe e eu tava olhando ele, vamos dizer assim, de cima da casa. Aí eu peguei e falei, eu fiquei pensando, queria tanto que o meu esposo olhasse pra eu mandar um beijinho pra ele, um tchau. Um beijinho e um tchau. Aí eu fiquei na mente, eu falei, vai amor, olha amor, por favor, olha amor. Aí eu falei, nossa, seria tão bom que Deus fizesse com que ele olhasse. Gente, não tinha o porquê o meu esposo olhar, porque ele não imaginaria que ao invés de eu ficar deitada, depois que ele saiu, eu bem que poderia deitar, simplesmente deitar, eu tava indo olhar ele, e ele olhou. Aí quando ele olhou, aí ele também fez assim, gente, aquilo foi um outro momento também, só que isso foi bem mais, faz alguns aninhos atrás, acho que uns 2 anos atrás, mas foi algo também que me marcou. Aí ele também conta que ele também, onde ele estava lá, ele falou que sentiu, assim, uma vontade de olhar para trás. E enfim, foi muito bom. Aí foi onde eu contei pra ele, eu também estava aqui, aí eu estava olhando pra você e me deu vontade, né, de testar a nossa... tanto a mente quanto testar a nossa comunicação intelectual, foi mais ou menos isso. Aí eu fiquei, nossa, seria tão bom que ele olhasse, aí ele olhou, enfim, foi tudo vivência, que eu nunca tinha contado. Aí porque eu tô contando do pão, que foi algo muito mais forte pra mim, por ser algo que faz muitos anos que eu desejava encontrar esse pão, que hoje eu sei o nome dele, é fatia húngara, e além do nome, e além de eu simplesmente, que eu já falei, encontrar ele numa vitrine de uma panificadora, comprar e comer, eu tenho a receita. Então foi algo muito forte que, como eu falei no começo do vídeo, e eu falo aqui pra vocês, eu vou guardar, vou levar pro resto da vida como um belo testemunho, como uma bela prova de que sim, se a gente manter pensamentos positivos e pensar coisa boa, mesmo que por vezes pensamentos negativos venham querer entrar junto ali, participar do momento de pensamentos positivos, você continua, mesmo que nem eu falei, eu sempre desejava, seria tão bom que eu encontrasse, e ao mesmo tempo eu falava, mas isso é impossível, falava que eu falo na mente, gente, mesmo assim veio pra mim a receita, né? Não que eu tô dizendo que não, você tem que lutar contra a negatividade, mas no começo é bem difícil, então vai assim mesmo que tenha ainda um pingo de negatividade, mas tenta colocar no meio de tanta negatividade um pouquinho de positividade, que vai dar certo, dá certo, pra todo mundo dá certo, porque pra mim ou pra você que tá assistindo, que vai assistir esse vídeo, não daria certo. Então é isso, gente. Acredite no poder da sua mente, acredite no poder da verbalização, acredite no poder da positividade. O que a positividade não faz, né? Faz muitas coisas maravilhosas, inclusive trazer à tona uma receita de um pão que eu não sabia nem o nome para nem sequer pesquisar, eu nunca nem pesquisei.
Como que pode vir uma receita de um pão à tona que eu nunca nem pesquisei o nome porque eu não sabia nem o nome e veio? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar de longo, porque eu enrolo muito e às vezes tenho uma dificuldade de expressar, colocar pra fora o que fica na minha mente, no meu coração, mas enfim, acabei conseguindo. É isso aí, gente. Eu posso vir aqui contar direitinho a experiência em questão com meu esposo, ver bem como é que eu vou colocar cada palavra, explicar onde é que eu tava, como ele tava. Se vocês quiserem, coloca aí nos comentários. Um beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deus e o universo abençoe vocês. Seja positivo, mesmo em meio a tanta negatividade. Beijo. Tchau!